década de 50, as ruas do Brasil estavam em plena transformação. O país, ainda se recuperando dos impactos da Segunda Guerra Mundial, começava a dar os primeiros passos rumo à industrialização e ao desenvolvimento urbano, antes do início da produção automobilística nacional, que se consolidaria com a criação da fábrica da Vemag em 1956, produzindo as primeiras peruas Universal. Os veículos que dominavam as ruas brasileiras eram, em sua maioria, importados, refletindo a influência dos Estados Unidos e da Europa no mercado automobilístico. Nas avenidas principais das grandes cidades como do Rio de Janeiro e São Paulo, era comum ver desfilarem imponentes modelos das marcas americanas como Chevrolet, Ford, Buick e da francesa Citroën, com Citroën Traction Avanti. Esses carros, com seus designs robustos e motores potentes, simbolizavam o progresso e a modernidade. O Chevrolet Bel Air, com suas linhas elegantes e acabamentos cromados, era um dos preferidos da elite brasileira. Já os modelos da Ford, como o Ford Comfortline, destacavam-se pelo conforto e durabilidade, sendo populares tanto entre empresários quanto entre os taxistas. Além dos carros americanos, também havia uma presença significativa de veículos europeus, especialmente das marcas inglesas e francesas. O Morris Minor, da britânica Morris Motors, o Citroën Traction Avanti, da francesa Citroën, eram vistos com frequência nas ruas, trazendo um toque de sofisticação e elegância ao cotidiano urbano. Os Fuscas importados da Alemanha já começavam a ganhar popularidade, graças ao seu design compacto e à sua eficiência, antecipando a revolução que causaria nos anos seguintes. Os transportes públicos também desempenhavam um papel crucial na vida dos brasileiros. Bondes elétricos cortavam os centros da cidade, ligando bairros distantes e facilitando a mobilidade dos trabalhadores e estudantes. Ônibus, muitos deles de origem estrangeira, circulavam pelas vias, enquanto caminhões Ford e Chevrolet garantiam o transporte de mercadorias e insumos essenciais à economia crescente. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Geração Carburada. Meu nome é Renato e convido os gentis amigos a embarcarem comigo rumo aos anos 50 e conhecermos os veículos que dominaram as ruas dessa década maravilhosa. Olá, amigos! No vídeo de hoje vamos lembrar dos carros dos anos 50, antes do estabelecimento da indústria automobilística nacional. Curta, compartilhe e comente nossos vídeos. Se não for inscrito ainda, se inscreva e acione o sininho das notificações. Nos anos 50, o Brasil ainda não havia estabelecido a indústria automobilística nacional, onde os carros que aqui existiam eram importados, na maioria das vezes dos Estados Unidos, mas também da Europa. Antes precisamos lembrar que o mundo estava a poucos anos do término da Segunda Guerra Mundial e as economias estavam se adequando. As marcas americanas reinavam por aqui naqueles tempos: Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Studebaker, DeSoto, Dodge, entre outras, eram sempre identificadas nos carros que eram vistos circulando nas ruas das metrópoles brasileiras. Na década de 50, os carros raramente tinham alterações mecânicas nos modelos. A maioria das mudanças eram no design e nos recursos incluídos nos carros. Durante este período, o visual de cada modelo mudava ano a ano, onde muitas concessionárias cobriam os vidros das lojas para criar um suspense antes da apresentação do lançamento. Boa parte dos carros que circulavam pelas ruas brasileiras nos anos 50 eram de décadas anteriores, sobretudo dos anos 30 e 40. Vamos conhecer alguns deles. Nash 600 de 1946. Sedã de 4 portas, vistoso, tinha motor de 6 cilindros, 3,8 litros, câmbio manual de 3 marchas na coluna, motor selado. Nos anos 50 e 60 eram vistos muitas vezes como carros de praça, fazendo ponto em ruas e praças próximos ao comércio.
Chevrolet Fleetmaster Sport Coupé 1947. Coupé americano de 2 portas, tração traseira, motor 6 cilindros de 3.547 cm3, câmbio de 3 marchas na coluna. Era um carro de passeio comumente usado para uso familiar. O revolucionário Ford 49 foi uma mudança de paradigmas da Ford, sendo o primeiro modelo do pós-guerra. Com mecânica V8, era oferecido com 2 ou 4 portas. Fez muito sucesso no Brasil, sendo bastante utilizado por chofés de praça. O Fiat 500 Topolino de 1944, carrinho italiano, foi um dos menores carros do mundo em sua época. Utilizando o minúsculo motor 4 cilindros de 569 cm3, era um sucesso na Itália e aqui também era visto com frequência. Ele era pequeno e simpático, mas pouca gente o conhecia pelo nome de batismo. Desde sempre. Pelo menos no Brasil, o Renault 4 cavalos atendia pelo nome de rabo quente, devido ao motor ficar na traseira. Muitas unidades vieram para o Brasil, mas como boa parte foi usada pela garotada nas pistas de corrida, poucas sobraram. Célebre pela versão Starlight, o Studebaker inaugurou o design moderno dos carros americanos. Automóveis, picapes e caminhões Studebaker desde 1947 foram montados no Brasil pela distribuidora de automóveis Studebaker Limitada e a partir de 1952, por sua sucessora Vemag Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. O Plymouth Cranbrook 1951 foi a primeira fornada da nova geração da montadora subsidiária da Chrysler. O modelo ganhou nova nomenclatura, novo acabamento e novos instrumentos de conforto, mas basicamente era o mesmo projeto do antigo especial de luxo, porém com linhas mais modernas. A caminhonete 3100 de 1951 era um modelo Chevrolet, que no início da década de 50 ainda era importada. Pouco tempo depois passou a ser produzida no Brasil no sistema CKD. O utilitário era um dos mais populares do Brasil na época. Os modelos do Fusca Split Window, ou janela dividida, entre os anos de 1950 e 1952. São os primeiros besouros que chegaram aqui, importados da Alemanha, e são extremamente valorizados e procurados por colecionadores nos dias de hoje. Em 1959, a Volkswagen passaria a produzir o sedã 1200 aqui. DeSoto Adventureiro, o último conquistador. Ícone de alta performance. O modelo atravessou os anos 50 à frente da concorrência, mas terminou canibalizado por outras divisões Chrysler. Produzido de 1956 até 1960, foi apresentado como carro conceito coupé esportivo, 4 lugares de alto desempenho. Era o carro perfeito para os mais abastados motoristas brasileiros. Lançada em 1948, a caminhonete F1 foi o primeiro Ford do pós-guerra. A série F conquistou mercado e fidelidade do público ao longo de 6 décadas. Nenhuma alteração visual foi feita até 1952, quando o modelo ganhou faróis e painel de instrumentos redesenhados. O motor da versão de entrada era 6 cilindros de 95 cavalos, já o da opção de topo era V8. A F1 fez bastante sucesso no Brasil nos anos 50. O Willys Americar foi uma linha de automóveis produzidos pela Willys Overland Motors dos Estados Unidos de 1937 a 1942, com versões sedã, coupé, peru ou picape, modelos 441 e 442 respectivamente. Devido à guerra, o Americar de 1942 seria o último modelo de carro de passageiros, civil, da Willys Overland até o Aero Willys, 10 anos depois. O Opel Olympia Record era um carro familiar de 2 portas alemão que substituiu o Opel Olympia em M.
Aço de 1953. As inovações no modelo incluíam a surpreendentemente moderna carroceria em formato ponto, incorporando vários recursos de estilo dos Estados Unidos e grandes quantidades de decoração cromada tanto na parte externa quanto na lateral. Tinha um motor 1488 cm3, 4 cilindros em linha, refrigerado a água, com um câmbio de 3 marchas. Era comum ver este carro nas capitais brasileiras. Os caminhões Chevrolet Gigante foram um dos primeiros caminhões GM montados aqui, pois na época não havia produção nacional. Veículo importante no transporte dos ciclos de madeira e do café, o Gigante também era muito importante no transporte de cargas nas cidades, sendo bastante empregado em feiras, mercados, e até sendo adaptados para transporte de passageiros. O popular lotação. A grande mudança da Hudson em 1946 foi uma nova grade na velha carroceria do pós-guerra. Ele agora tinha uma enorme barra superior contendo um emblema logotipo da Hudson. Havia entalhes largos no centro de cada uma das lâminas horizontais. A lista de recursos padrão da Super Series era longa, incluindo sistema de freio duplo, carburação dupla, controle alto poisé, bloco do motor em liga cromada, embreagem amortecida a óleo, direção de ponto central, etc. A General Motors apresentou a primeira unidade do Impala em 1956. Durante o evento do Motorama Car Show, projeto este viria a suceder outro clássico, o Bel Air de 1952. O primeiro Impala veio como uma versão do Bel Air, em 1957. O carro tinha uma missão quase impossível, considerando seu recorde de vendas, 1.621.004 unidades, ajudando a manter a Chevrolet como número 1 dos Estados Unidos. Fez muito sucesso no Brasil, sobretudo nas capitais. Lançado nos Estados Unidos em 1955, a linha de utilitários 3100, popularmente conhecida aqui como Boca de Sapo, compreendia caminhonetes e caminhões, que fizeram tanto sucesso aqui como nos Estados Unidos. Montados por sistema CKD, chegavam através do Porto de Santos, e eram montados em um galpão da GM em São Caetano do Sul, São Paulo. Mais tarde, em 1959, passou a ser produzida aqui no Brasil a caminhonete Brasil 3100 em sua versão perua, a Amazona. Ambas utilizavam a base de chassi mecânica da Boca de Sapo. Junto com eles também era lançado o Caminho Brasil 3100, grande sucesso de vendas. Obrigado por assistir até aqui nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar.